Na manhã de Natal, meus filhos perguntaram para minha mãe: onde estão os nossos presentes? Ela riu e respondeu: o Papai Noel não gosta de crianças ingratas. Enquanto os filhos da minha irmã abriam os presentes deles, eu a confrontei, dizendo: eles são apenas crianças. Minha irmã zombou de mim: bem, você sabe, meus filhos merecem mais. Se houver algum presente para os seus, vai para os meus, então não discuta. Eu apenas assenti e levei meus filhos para casa. Dias depois, meu telefone tocou. Era minha irmã chorando: precisamos de $50.000 para salvar nossa casa. Minha mãe pegou o telefone e gritou: você nos deve isso. Ajude sua família. Dirigi até lá, joguei as 2 últimas contas deles no chão e disse: peçam para o Papai Noel pagar. Meu nome é Sarah, e esta é a história de como a crueldade da minha família no dia mais mágico do ano levou à queda deles. Crescendo, eu sempre soube que minha mãe, Patrícia, favorecia minha irmã mais velha, Michelle. Não era nada sutil. Michelle ganhou o quarto maior, as roupas novas e toda a atenção durante as reuniões de família. Eu aprendi a aceitar, pensando que talvez, se eu me esforçasse mais, conquistasse mais ou tivesse mais sucesso, finalmente ganharia o amor e o respeito que tanto queria. O que eu não percebi era que algumas pessoas simplesmente não são capazes de tratar os outros de forma justa, não importa o que você faça. Eu paguei meus estudos universitários sozinha, enquanto Michelle curtia festas com o dinheiro da mamãe. Construí uma carreira de sucesso em marketing, enquanto Michelle vivia trocando de empregos de meio período e de namorados. Casei com um homem maravilhoso chamado David e tivemos 2 filhos lindos, Emma, de 8 anos, e Jake, de 6. Michelle, por outro lado, passou por 2 divórcios antes de se casar com o atual marido, Brad, cuja maior realização parecia ser aperfeiçoar a arte de ficar sentado no sofá. Apesar de tudo, eu mantinha contato com a minha família. Queria que meus filhos conhecessem a avó e a tia. Queria que experimentassem a alegria de uma família grande, mesmo que não fosse perfeita. Olhando para trás, percebo que deveria tê-los protegido melhor. O Natal sempre foi difícil na nossa família. Minha mãe exagerava nos presentes para os 3 filhos de Michelle Tyler, Sophia e Mason, enquanto os meus recebiam lembranças simples, ainda que escolhidas com carinho. Eu tentava compensar tornando o Natal mágico em nossa casa, mas Emma e Jake não eram cegos. Eles percebiam a diferença nas reuniões de família. Neste último Natal, tudo foi ainda pior. Quando chegamos na casa da mamãe, a sala parecia uma loja de brinquedos que tinha explodido, mas só de um lado. Os filhos de Michelle estavam cercados de presentes embrulhados, videogames, bicicletas eletrônicos caros. Do outro lado da sala, onde meus filhos geralmente encontravam os presentes deles, só havia o carpete vazio. Emma e Jake olharam em volta, confusos. Vovó Patrícia, perguntou Emma educadamente, onde estão os nossos presentes? Minha mãe olhou para eles com um sorriso frio, como eu nunca tinha visto antes. Ela realmente riu, um som áspero e amargo que me revirou o estômago. O Papai Noel não gosta de crianças ingratas, anunciou em voz alta para todos ouvirem. As palavras atingiram como um golpe físico. Vi o rosto dos meus filhos se transformar de confusão em tristeza. Os olhos de Emma se encheram de lágrimas, enquanto Jake se apertava ainda mais ao meu lado. Eles são apenas crianças, eu disse, com a voz tremendo de raiva e incredulidade. Eu não conseguia acreditar que a minha própria mãe seria capaz de ser tão cruel com crianças inocentes. Michelle, esparramada na poltrona favorita da mamãe como uma rainha em seu trono, me olhou com a arrogância mais cínica que já vi. Bom, você sabe que meus filhos merecem mais, disse ela, com uma voz carregada de falsa doçura. E se houvesse presentes para os seus, iriam para os meus, então não discuta. A sala ficou em silêncio, exceto pelo barulho dos filhos de Michelle rasgando o papel de presente, alheios à crueldade que acontecia ao redor. David estava atrás de mim, com o maxilar travado, esperando meu comando. Meus filhos me olhavam com aqueles olhos cheios de confiança, esperando que eu resolvesse de alguma forma. Mas eu não briguei. Não gritei. Não exigi explicações nem ameacei consequências. Apenas assenti, segurei as mãos deles e disse: vamos embora, crianças. Vamos para casa. A viagem de carro foi uma das piores meia hora da minha vida. Emma perguntou baixinho: mamãe, o que a gente fez de errado? Por que o Papai Noel não gosta da gente?
Jake não disse nada. Apenas ficou olhando pela janela, com lágrimas escorrendo pelas bochechas. Vocês não fizeram nada de errado, respondi, com a voz embargada. Às vezes os adultos cometem erros terríveis, e vocês acabam sofrendo por causa de problemas que não têm nada a ver com vocês. Quando chegamos em casa, David e eu corremos para tentar salvar o Natal. Tínhamos alguns presentes de reserva escondidos, e passamos o dia jogando, assistindo filmes e tentando reparar o estrago que havia sido feito. Mas algo dentro de mim havia mudado. Pela primeira vez na vida, eu estava cansada de tentar conquistar o amor da minha mãe. Estava cansada de inventar desculpas para o comportamento dela e de proteger Michelle das consequências de suas ações. Nos dias seguintes, comecei a fazer algumas ligações e pesquisas. Sempre fui boa no meu trabalho porque prestava atenção aos detalhes e planejava com cuidado. Agora, ia usar essas habilidades para algo pessoal. Descobri que Michelle e Brad estavam em sérios problemas financeiros. A casa, aquela que mamãe tinha ajudado a comprar com uma entrada generosa, estava prestes a ser retomada pelo banco. Brad tinha perdido o emprego 6 meses antes e ainda não havia encontrado outro. O trabalho de meio período de Michelle em uma boutique mal dava para comprar comida. Eles estavam 4 prestações atrasados na hipoteca e deviam impostos ao governo. Mais chocante ainda foi descobrir que minha mãe vinha sustentando-os financeiramente há anos. Os presentes caros para os filhos de Michelle, a ajuda com a hipoteca, os pagamentos do carro, tudo saía das economias e da aposentadoria dela. Enquanto vivia modestamente, ela financiava o estilo de vida de Michelle. E então veio a revelação que mudou tudo. Mamãe andava dizendo para outras pessoas da família que eu era financeiramente irresponsável e que não podia ajudar meus filhos porque precisavam consertar meus erros. Ela me pintava como um fracasso, enquanto, na verdade, era eu quem mandava dinheiro para ela sempre que ela dizia ter emergências. Por 3 anos, eu havia enviado entre 500 e $1.000 por mês, acreditando que ela estava com dificuldades. Ela inventava contas médicas ou reparos inesperados, e eu transferia sem questionar. Mas, na verdade, ela usava meu dinheiro para sustentar Michelle, ao mesmo tempo em que me difamava. E essa farsa financeira era só a ponta do iceberg. Quanto mais eu investigava, mais descobria uma teia de mentiras que vinha de muitos anos. Liguei para minha prima Rebecca, que morava do outro lado do país, e descobri que mamãe dizia para ela que eu era ciumenta da felicidade de Michelle e que sempre causava drama nas reuniões de família. Sarah, eu não fazia ideia, disse Rebecca quando expliquei o que realmente aconteceu no Natal. A Patrícia dizia para a gente que você era ressentida com o sucesso da Michelle e que ela tinha que mediar entre vocês duas. Ela dizia que você sempre pedia dinheiro e fazia exigências absurdas. Essa conversa abriu as comportas. Rebecca me colocou em contato com nosso primo Marcos, que morava em outro estado, e com a tia Linda, cunhada da minha mãe. Cada conversa revelava mais mentiras, mais manipulação, mais narrativas cuidadosamente construídas para me colocar como a filha problemática, enquanto Michelle continuava sendo a filha de ouro. Marcos contou que mamãe dizia que eu era amarga em relação ao meu casamento, insinuando que eu tinha inveja porque David não era tão ambicioso quanto os ex-maridos de Michelle. Já a tia Linda revelou que mamãe pegava dinheiro emprestado de vários membros da família, inventando uma história diferente para cada um. Para ela, dizia que Michelle a ajudava financeiramente, enquanto para mim dizia que Michelle precisava de apoio. O padrão ficou claro como cristal. Minha mãe vinha jogando os familiares uns contra os outros por décadas, criando uma estratégia de dividir para conquistarem que impedia que alguém comparasse as versões ou descobrisse suas mentiras. Ela se posicionava como a matriarca sofredora que tinha que administrar os problemas de todos, quando, na verdade, era quem orquestrava grande parte dos conflitos familiares. Eu percebi, então, que minhas memórias de infância, em que sempre fui deixada de lado, não eram apenas favoritismo natural. Faziam parte de uma campanha deliberada para diminuir meu valor dentro da família, enquanto Michelle era exaltada. Cada conquista me havia sido diminuída. Cada dificuldade que enfrentei foi usada como prova da minha suposta incompetência. E cada pequeno sucesso em que Michelle tropeçava era celebrado como evidência da sua superioridade. A descoberta mais dolorosa veio durante uma conversa com a tia Carol. Ela me contou que, quando Emma nasceu, mamãe disse para a família inteira que eu era uma mãe sobrecarregada, incapaz de lidar com a maternidade. Quando Jake chegou 2 anos depois, afirmou que eu estava pensando em abandonar minha carreira porque não conseguia equilibrar trabalho e família.
Nada disso era verdade, mas essas histórias moldaram a forma como os parentes me viam por anos. Eu sempre me perguntei por que você parecia tão distante nas reuniões de família, confessou tia Carol. Agora entendo que você estava sendo tratada como uma estranha dentro da própria família. Durante a minha investigação, também descobri que mamãe interceptava minhas comunicações com outros parentes. Ela se oferecia para organizar eventos e repassar mensagens, mas na verdade editava ou simplesmente omitira informações que poderiam nos aproximar. Quando o pai da Rebeca foi hospitalizado, mamãe disse a ela que eu tinha falado que estava ocupada demais com o trabalho para visitá-lo. Eu nunca recebi essa mensagem. Quando a filha de Marcos se formou como oradora da turma, mamãe disse a ele que eu não iria porque era difícil demais para mim ver filhos de outras pessoas tendo sucesso. Mais uma vez, eu nunca fui sequer convidada. A extensão da manipulação dela era impressionante. Ela passou anos me isolando da família estendida, ao mesmo tempo em que se apresentava como a mãe preocupada que vivia inventando desculpas para o meu comportamento. Enquanto isso, usava o meu dinheiro para bancar o estilo de vida da Michelle, contando para todo mundo que era Michelle a filha responsável que sustentava a mãe idosa. Também descobri que a situação dos presentes de Natal não foi uma crueldade isolada. Foi o auge de anos de favoritismo sutil que vinha crescendo. Os filhos de Michelle sempre recebiam presentes mais caros, mas naquele ano mamãe decidiu levar a diferença ao extremo. Ela planejou a humilhação, ensaiou o momento em que meus filhos perceberiam que haviam sido excluídos e preparou, de antemão, sua resposta cruel. A investigadora particular que contratei, uma mulher chamada Detetive Reynolds, me ajudou a compreender toda a dimensão da manipulação financeira. Ela descobriu que mamãe contava histórias diferentes para parentes diferentes há mais de 5 anos. Para mim, dizia ter despesas médicas, para a tia Linda, consertos em casa, para o tio Jim, problemas com o carro. Enquanto isso, desviava dezenas de milhares de dólares para a família de Michelle. Sua mãe é o que chamamos de manipuladora financeira, explicou a detetive Reynolds. Ela usa a manipulação emocional para arrancar dinheiro de várias fontes e depois redistribui conforme suas preferências. Não é tecnicamente ilegal, mas é profundamente antiético e causa danos psicológicos às vítimas. A detetive também encontrou provas de que Michelle sabia, pelo menos em parte, das fraudes. Registros bancários mostravam que ela estava presente quando mamãe abriu contas específicas para gerenciar o dinheiro de diferentes parentes. Michelle chegou a assinar documentos em conjunto e ajudou a movimentar fundos entre contas. Ela não era apenas uma beneficiária passiva. Era participante ativa do esquema. Essa descoberta destruiu minha última esperança de que Michelle fosse apenas ingênua. Ela sabia que eu mandava dinheiro para mamãe. Sabia que esse dinheiro sustentava sua própria família. Sabia que outros parentes também contribuíam, e mesmo assim participava da enganação enquanto me tratava como uma parente de segunda categoria. Munida dessas informações, comecei a planejar minha resposta. Eu não queria vingança mesquinha nem humilhação pública. Eu queria justiça, consequências proporcionais à gravidade das mentiras e, acima de tudo, proteção para meus filhos contra futuras manipulações. Conversei com Jennifer, minha amiga advogada, sobre as implicações legais do que descobri. Embora a manipulação financeira não fosse crime, me dava opções para me proteger e, talvez, recuperar parte do dinheiro que fui induzida a dar. A compra da casa é a sua melhor vantagem, explicou Jennifer. Se eles estão enfrentando execução hipotecária, adquirir o imóvel dá a você controle sobre a situação de moradia deles. É uma consequência natural da irresponsabilidade financeira deles e ainda a protege de novas manipulações. Também consultei um consultor financeiro para entender como proteger melhor o futuro dos meus filhos. O dinheiro que eu vinha mandando para a mamãe saía justamente dos fundos que planejava usar para a educação e atividades da Emma e do Jake. Redirecionando esses recursos, eu poderia criar fundos universitários e contas de investimento que lhes dariam oportunidades que eu nunca tive. Mais importante ainda, preparei-me emocionalmente para o que estava por vir. Eu sabia que confrontar mamãe e Michelle significaria queimar pontes que jamais poderiam ser reconstruídas. Sabia que alguns familiares poderiam escolher lados e que eu poderia perder relações que ainda esperava preservar. Mas também sabia que proteger meus filhos de pessoas tóxicas era mais importante do que manter a ilusão de harmonia familiar. A semana entre o Natal e o Ano Novo foi transformadora.
Cada conversa com familiares, cada prova revelada pela detetive, cada consulta com advogados e especialistas financeiros fortalecia minha determinação. Eu não estava apenas reagindo à crueldade da manhã de Natal. Eu estava assumindo o controle da minha vida pela primeira vez em décadas. Passei a virada do ano com David e as crianças, assistindo filmes e jogando jogos de tabuleiro. Quando a meia-noite se aproximou, fiz uma resolução que ia muito além das promessas típicas de Ano Novo. Nunca mais permitiria que pessoas tóxicas machucassem meus filhos. Não importavam as desculpas que essas pessoas inventassem ou as obrigações familiares que eu achasse que devia. Emma e Jake adormeceram no sofá durante nossa maratona de filmes. Enquanto os carregava para a cama, sussurrei promessas que eles não podiam ouvir. Prometi que cresceriam sabendo seu valor, cercados por pessoas que os tratassem com amor e respeito genuínos. Prometi que nunca teriam de conquistar afeto ou competir por decência básica. Prometi que a mãe deles lutaria por eles, custe o que custar. Na manhã seguinte, quando Michelle ligou chorando pedindo $50.000, eu estava pronta. Eu tinha documentação, aconselhamento jurídico, planos financeiros e, mais importante, força emocional para ir até o fim. Passei a semana entre o Natal e o Ano Novo planejando. Consultei minha amiga advogada, Jennifer, que me ajudou a entender as opções. Falei com uma detetive particular que me ajudou a documentar a trilha financeira. E, acima de tudo, me preparei para o que sabia que viria. A ligação chegou no dia de Ano Novo. Michelle já chorava antes mesmo de eu dizer alô. Sarah, graças a Deus que você atendeu. Precisamos de ajuda. Precisamos de $50.000 para salvar nossa casa. O banco vai executar a hipoteca na semana que vem se não regularizarmos os pagamentos, e também devemos para o IRS. Eu sei que é muito, mas você é a única que pode nos ajudar. Deixei ela falar, ouvindo enquanto expunha a situação desesperadora. Então minha mãe pegou o telefone. Você nos deve, ela gritou. Depois de tudo que fizemos por vocês, de tudo que demos, você nos deve. Ajude sua família. A ironia era estonteante. Depois de humilhar meus filhos e mentir sobre meu caráter por anos, ela ainda dizia que eu lhes devia alguma coisa. Já vou aí, respondi com calma. Dirigi até a casa da mamãe com uma pasta cheia de documentos. Quando entrei, Michelle e Brad estavam sentados à mesa da cozinha, cercados de contas vencidas e avisos de execução. Mamãe andava de um lado para o outro, o rosto vermelho de estresse e raiva. Graças a Deus, disse Michelle ao me ver. Eu sabia que você viria. Você sempre resolve. Abri a pasta e puxei cópias das contas deles, contas que eu havia obtido nas minhas pesquisas. Joguei-as no chão à frente deles. Peçam pro Papai Noel pagar, anunciei. O silêncio chocante que se seguiu foi delicioso. Do que você está falando? Exigiu minha mãe. Bem, segundo você, o Papai Noel só ajuda crianças boazinhas. Talvez ele ajude adultos boazinhos também. Mas como o Papai Noel não gosta de gente ingrata, vocês podem estar sem sorte. Michelle pegou os papéis do chão. Sarah, isso não é engraçado. Podemos perder tudo. Engraçado? Você acha isso engraçado? Repliquei, tirando outro maço de documentos. Deixa eu mostrar o que é engraçado. Estes são extratos bancários mostrando que mamãe tem dado mais de $3.000 por mês para vocês nos últimos 2 anos. E estes produzi outro monte, são registros de cada pagamento que eu fiz para mamãe, achando que ela precisava com suas próprias despesas. O rosto da mamãe empalideceu. Sarah, eu posso explicar, murmurou. Ah, tenho certeza que pode. Assim como você pode explicar por que tem contado para a tia Carol e para o tio Jim que eu sou financeiramente responsável e que você não pode ajudar meus filhos porque está ocupada consertando minhas bagunças. Quer explicar isso para eles, ao vivo? Porque eu os coloquei no viva voz agora. Eu não estava blefando. Já havia combinado para que nossos parentes participassem da conversa. Oi, Patrícia, veio a voz da Carol pelo meu telefone. Adoraríamos ouvir essa explicação. Mamãe afundou numa cadeira. Michelle olhou entre nós, começando a entender que aquilo não terminaria do jeito que ela planejara. Mas isso já passou, disse Michelle, desesperada. Agora precisamos de ajuda, e você é a única que tem o dinheiro. Na verdade, não sou, respondi.
Veja, eu fiz algumas pesquisas. Brad, sabia que sua esposa tem guardado o dinheiro de você? Ela tem uma conta poupança com $15.000. Dinheiro que ela herdou do seu avô, Brad, e nunca te contou. A cabeça de Brad virou rapidamente para Michelle. O quê? E Michelle, você sabia que seu marido tem mentido sobre procurar emprego? Ele tem recebido seguro-desemprego e feito trabalhos em dinheiro por fora. Isso é fraude fiscal, aliás. A sala explodiu em gritos. Michelle e Brad começaram a se xingar enquanto mamãe tentava retomar o controle. Chega! Gritei por cima deles. Vai ser assim, mamãe, você tem uma escolha. Ou continua sustentando o estilo de vida da Michelle, ou passa a tratar todos os seus netos igualmente. Mas não dá para continuar com as duas coisas e esperar que eu subsidie isso. Tirei um documento final. Este é um recibo que mostra que doei $50.000 ao hospital infantil em nome da Emma e do Jake. É a mesma quantia que você está nos pedindo, Michelle. O dinheiro que você quer já foi doado para crianças que realmente precisam. Michelle me encarou horrorizada. Você doou o nosso dinheiro? Seu dinheiro. Quando exatamente o meu dinheiro virou seu? Mamãe recuperou a voz. Família é família. Família ajuda família. Ela tentou. Está certo. A família ajuda a família, respondi. Mas família também trata uns aos outros com respeito. Família não humilha crianças na manhã de Natal. Família não mente, manipula e rouba. Olhei para cada um deles. Vocês me ensinaram o que a família não é, obrigada por essa lição. Levantei-me para ir embora, mas ainda tinha uma revelação para compartilhar. Ah, e Michelle disse, fria, talvez você deva ligar para seu senhorio. Eu comprei sua casa do banco esta manhã. O leilão de execução foi na semana passada, só não tinham te contado ainda. Como nova proprietária, dou a vocês 30 dias para encontrarem outro lugar para morar. O silêncio ficou ensurdecedor. Você não pode fazer isso, sussurrou Michelle. Posso sim. É perfeitamente legal. A Jennifer me ajudou com toda a papelada. Sorri. Mas não se preocupe. Tenho certeza de que o Papai Noel vai ajudar vocês a achar um novo lugar para morar. Afinal, vocês foram tão comportadinhos este ano. Mamãe levantou-se. Isso é cruel, Sarah. Isso é vingativo e cruel. É? Repliquei. Porque eu aprendi com a melhor. Você passou a manhã de Natal ensinando aos meus filhos que o amor tem condições, que eles não mereciam bondade básica. Ensinou-os que adultos mentem, manipulam e machucam por esporte. Pois bem, parabéns. As lições deles funcionaram. Caminhei em direção à porta, mas me virei uma última vez. Para falar a verdade, eu teria ajudado vocês se tivessem pedido com honestidade. Se tivessem tratado meus filhos com carinho, se tivessem me respeitado como pessoa, se tivessem sido a mãe e a irmã de que eu precisava. Mas, em vez disso, escolheram a crueldade. Agora terão de lidar com as consequências. A voz da tia Carol ecoou pelo meu celular. Patrícia, acho que precisamos ter uma longa conversa sobre como você tem tratado a Sarah e os filhos dela. Enquanto eu caminhava até o carro, ouvi o caos explodindo atrás de mim. Acusações voando, relações se desfazendo, verdades finalmente sendo reveladas. Deveria ter parecido uma vitória. Mas, na verdade, eu só sentia tristeza. Tristeza pela família que poderíamos ter sido. Tristeza pelos vínculos que agora estavam além de qualquer reparo. Mas eu também sentia outra coisa, alívio. Pela primeira vez na vida adulta, eu não estava tentando conquistar amor de pessoas incapazes de oferecê-lo. Não estava mais inventando desculpas para comportamentos imperdoáveis. Eu finalmente estava livre. As consequências vieram rápidas e decisivas. O casamento de Michelle e Brad não resistiu às revelações sobre suas mentiras individuais. Eles se divorciaram em 3 meses, com Michelle indo morar com mamãe e Brad desaparecendo completamente. O IRS alcançou Brad por causa dos trabalhos por fora, e ele enfrentou penalidades pesadas. A saúde da mamãe declinou rapidamente depois de perder suas economias de aposentadoria sustentando o estilo de vida da Michelle.
Ela vinha vivendo acima das posses para manter aparências e, sem minhas contribuições mensais, não podia pagar os remédios nem cuidados adequados. A tia Carol e o tio Jim intervieram para ajudar, mas deixaram claro que sua ajuda vinha com condições, nada de mais favoritismo, nada de mentiras, nada de manipulação. Michelle lutava para encontrar um emprego que pudesse sustentar a ela e os 3 filhos. O trabalho na boutique não era suficiente, e seu histórico profissional era irregular. Ela se inscreveu em programas de auxílio, mas descobriu que o estilo de vida anterior a deixará sem qualificação para muitos benefícios. Mais importante ainda, a verdade veio à tona depois de anos de enganações. Outros membros da família descobriram como mamãe vinha manipulando todos, criando conflitos entre irmãos e primos ao espalhar mentiras de uns para os outros. A revelação destruiu vários relacionamentos e deixou mamãe isolada da maior parte da família. Quanto a mim, usei a casa que comprei como propriedade de aluguel. A renda me ajudou a iniciar um fundo universitário para Emma e Jake, garantindo que eles teriam oportunidades, não importasse o que acontecesse com o resto da família. Passamos nosso primeiro Natal em anos apenas nós 4, eu, David, Emma e Jake. E foi mágico de um jeito que as reuniões familiares nunca foram. Emma e Jake se recuperaram do trauma daquele Natal melhor do que eu esperava. Crianças são resilientes e, com terapia e muito amor em casa, eles aprenderam que o comportamento da avó não dizia nada sobre o valor deles como pessoas. Às vezes perguntavam sobre visitar a vovó Patrícia, mas não ficavam realmente decepcionados quando eu explicava que precisávamos ficar longe de quem não era gentil com eles. A consequência mais inesperada foi como outros parentes começaram a me procurar. Primos com quem eu não falava há anos entraram em contato para compartilhar suas próprias histórias de manipulação da mamãe. Aparentemente, ela vinha jogando-os contra os outros por décadas, criando drama e divisão enquanto se colocava como a vítima que precisava do apoio de todos. Rebecca foi a primeira a me ligar, apenas 3 dias após o confronto. A notícia se espalhara rapidamente pela família sobre o que havia acontecido na casa da mamãe. A cena que eu havia criado jogando contas no chão, revelando extratos bancários, expondo anos de mentiras tinha sido tão dramática que Michelle não conseguiu segurar a história. Ela ligou para vários parentes tentando me pintar como vingativa e cruel, mas a versão dela não batia com o que as pessoas já vinham percebendo. Sarah, preciso te contar uma coisa, disse Rebecca. Depois que Michelle me ligou chorando sobre como você foi má, comecei a pensar em algumas coisas que nunca fizeram sentido. Lembra quando meu pai foi diagnosticado com câncer há 3 anos? Eu lembrava. O pai dela havia lutado contra um câncer de próstata e eu me sentirá péssima por não ter sido mais presente durante o tratamento. Mamãe te disse que eu falei que estava ocupada demais com o trabalho para ajudar ou visitar, não foi? Rebecca continuou. Ela me disse que você achava que câncer era só mais uma desculpa para chamar atenção e que você estava cansada dos dramas de saúde da família. Senti o sangue gelar. Rebecca, eu nunca disse nada disso. Eu nem sabia que seu pai estava doente até depois de ele já ter começado o tratamento. Quando descobri, pedi à mamãe as informações do hospital para enviar flores, e ela disse que ele preferia manter tudo em privado. O silêncio no telefone se alongou enquanto nós duas processávamos o que aquilo significava. Ela nos manteve afastadas, sussurrou Rebecca. Por 3 anos eu achei que você era fria, egoísta, incapaz de se importar com os problemas da família. Eu sofri pensando que alguém com quem cresci podia ser tão insensível. Essa conversa abriu as comportas. Em uma semana, ouvi de Marcos, tia Linda, tio Jim e até alguns primos de 2º grau que eu mal conhecia. Cada um tinha uma história de algo que mamãe havia contado sobre mim, ou algo que ela afirmara que eu havia dito sobre eles. O padrão era consistente e devastador, ela vinha destruindo sistematicamente minhas relações com a família estendida, enquanto se apresentava como a mãe infeliz pega no meio dos conflitos. Marcos me contou da vez em que a filha dele, Lily, teve suas obras expostas em uma galeria local. Ele queria convidar toda a família para comemorar, mas mamãe disse que eu havia comentado que seria constrangedor participar porque minha Emma não era tão artística. Eu nunca sequer tinha ouvido falar dessa exposição. Tia Linda revelou que, quando passou pelo divórcio 5 anos antes, mamãe havia dito que eu comentara que ela provavelmente merecia aquilo por ter se casado com um homem mais jovem. Linda ficou arrasada achando que eu a julgara de forma cruel. Na realidade, eu nem soubera do divórcio até meses depois de concluído.
O tio Jim compartilhou a revelação mais dolorosa, quando sua esposa, minha tia Jennifer, perdeu o tão desejado terceiro filho. Mamãe tinha dito a ele que eu comentara que talvez fosse melhor assim, já que eles já tinham 2 filhos e não estavam ficando mais jovens. Jim ficou tão magoado com a minha suposta frieza que me evitou por 2 anos. Eu nunca sequer soubera do aborto. Cada conversa era como juntar peças de um quebra-cabeça que revelava a verdadeira extensão da manipulação da minha mãe. Ela não apenas favorecia Michelle em vez de mim. Ela vinha, ativamente, tentando me isolar de toda a família estendida. Criará uma narrativa falsa de que eu era egoísta, crítica e emocionalmente distante, alguém em quem não se podia confiar para lidar com informações delicadas nem contar com apoio. A parte mais insidiosa era como ela usava detalhes reais da minha vida para tornar suas mentiras mais críveis. Quando eu trabalhava horas extras para conseguir uma promoção, dizia às pessoas que eu estava obcecada pelo sucesso e não me importava com a família. Quando David e eu economizávamos para a entrada da casa, afirmava que eu era mesquinha demais para ajudar parentes em necessidade. Quando eu enfrentava a fase difícil de birras do Jake, espalhava rumores de que eu estava sobrecarregada e instável como mãe. Pegava meus desafios normais de vida e os distorcia em defeitos de caráter, compartilhando essas versões deturpadas justamente com pessoas que me amavam o suficiente para serem feridas por elas. Era uma guerra psicológica disfarçada de uma comunicação familiar preocupada. Essas revelações também explicavam muito sobre os encontros familiares ao longo dos anos. Eu sempre me sentirá como uma estranha, como se houvesse piadas internas e experiências compartilhadas das quais eu não fazia parte. Atribuía isso ao fato de morar em outra cidade ou ter interesses diferentes, mas agora entendia. As pessoas recebiam informações sobre mim que eu nunca recebia sobre elas. Elas eram levadas a acreditar que eu não tinha interesse na vida delas, enquanto eu era mantida na ignorância sobre suas dificuldades e conquistas. A detetive Reynolds me ajudou a documentar o padrão de manipulação financeira que ia muito além das minhas contribuições. Ela descobriu que mamãe vinha conduzindo, na prática, um tipo de esquema de pirâmide familiar, coletava dinheiro de vários parentes para diferentes emergências e depois redistribuía esses fundos conforme suas preferências, não conforme a intenção dos doadores. Tia Linda tinha enviado $15.000 ao longo de 2 anos para supostas despesas médicas. O tio Jim contribuíra com 8.000 para reformas da casa que nunca aconteceram. Até Rebecca havia mandado cheques que totalizavam 3.000 para problemas de carro que nunca existiram. Enquanto isso, a hipoteca de Michelle, a mensalidade da escola particular dos filhos dela e até o financiamento do caminhão do Brad vinham sendo pagos com esse dinheiro. Sua mãe basicamente criou uma teia financeira com ela no centro, explicou a detetive Reynolds. Ela explorou a compaixão de pessoas que a amavam, transformando a generosidade delas em combustível para sustentar o estilo de vida da filha favorita. Com base nos registros bancários e documentos acessíveis legalmente, o padrão vinha ocorrendo há vários anos. Através de registros públicos e informações de familiares, também descobri evidências da participação de Michelle no esquema. Ela estava presente em conversas familiares sobre supostas emergências financeiras e ajudava a mamãe a coordenar as histórias. Não era apenas uma beneficiária passiva, ela ajudava a planejar os pedidos de dinheiro. Essa descoberta eliminou qualquer resquício de simpatia que eu ainda pudesse ter por Michelle. Eu me perguntava se ela era apenas uma beneficiária mimada que não fazia muitas perguntas sobre a origem do apoio. Em vez disso, descobri que era uma participante ativa, ajudando a manipular pessoas que realmente se importavam com a nossa família. Munida dessa informação, tomei novas decisões sobre como lidar com as consequências do confronto. Preparei pacotes de documentos para cada parente enganado, mostrando exatamente como seu dinheiro tinha sido usado, com registros bancários que provavam a dimensão da manipulação. Eu queria que entendessem que não estavam apenas ajudando uma parente idosa. Tinham financiado, sem saber, um esquema que prejudicara várias pessoas. Também decidi ser completamente transparente com a família estendida sobre os motivos de eu ter cortado contato com mamãe e Michelle. Em vez de proteger a reputação delas ou tentar manter uma falsa harmonia, compartilhei toda a verdade, anos de manipulação psicológica, decepções financeiras e, claro, o incidente do Natal que finalmente abrirá meus olhos. A resposta foi extremamente positiva. As pessoas estavam furiosas não comigo por expor a verdade, mas com mamãe e Michelle por explorarem o amor e a lealdade da família em benefício próprio. Vários parentes pediram desculpas por terem acreditado em mentiras sobre mim e lamentaram os anos de distância criados artificialmente.
Rebecca iniciou um grupo de mensagens com vários primos e começamos a planejar uma reunião de família que, deliberadamente, excluiria mamãe e Michelle. Pela primeira vez em anos, membros da família estendida podiam se comunicar diretamente, sem que as informações fossem filtradas pela lente manipuladora da minha mãe. É como se estivéssemos recuperando nossa família, disse Marcos em uma das ligações de planejamento. Eu não tinha ideia do quanto uma única pessoa podia destruir tantas relações. A tia Carol contou que mamãe havia dito a ela que eu era ciumenta do insucesso da Michelle e que vivia criando dramas familiares. Enquanto isso, dizia Michelle que eu me achava melhor que todos e estava tentando virar a família contra ela. Ela conseguiu isolar várias pessoas umas das outras enquanto mantinha o controle da narrativa familiar. 6 meses depois do Natal, Michelle me ligou chorando de novo. Desta vez, não era por dinheiro. Era por solidão. Ela tinha perdido os amigos, o marido e a maior parte do respeito da família. Seus filhos estavam com dificuldades na escola e dando trabalho em casa. Financeiramente, ela mal conseguia se manter de pé e, com os problemas de saúde da mamãe, agora era ela quem tinha de cuidar de uma idosa que já não conseguia cuidar de si mesma. A ligação veio numa terça-feira à noite, enquanto eu ajudava Emma com a lição de matemática. Quando vi o nome de Michelle no meu celular, meu primeiro instinto foi deixar cair na caixa postal. Nós não nos falávamos desde o confronto na casa da mamãe, e eu não tinha nenhuma vontade de reabrir aquela porta. Mas algo, talvez curiosidade, talvez um resto de lealdade familiar me fez atender. Sara. A voz dela estava rouca, como se tivesse chorado por horas. Eu sei que você provavelmente não quer falar comigo, mas eu não sabia para quem mais ligar. Coloquei o telefone no mudo, pedi para Emma continuar com os exercícios e fui para a cozinha, onde podia falar em particular. O que você precisa, Michelle? Perguntei, mantendo minha voz neutra, nem calorosa nem fria. Eu não preciso de nada. Não é por isso que estou ligando, disse ela, respirando fundo. Eu queria te dizer que você estava certa sobre tudo. Tenho pensado nisso há meses, e você estava certa. Esperei, sem facilitar a conversa com palavras de conforto ou incentivo. O Brad me deixou, continuou. Não só por causa do dinheiro, embora isso tenha contado. Ele disse que não podia confiar em alguém que mentiu e manipulou durante anos. Disse que não sabia quem eu realmente era. E, para ser sincera, eu também não sabia. Ela começou a contar que o divórcio tinha sido difícil. Brad lutara pela guarda dos filhos, e o tribunal exigirá que os dois participassem de cursos para pais e de aconselhamento financeiro. O processo tomou quase o ano inteiro, com advogados examinando registros financeiros e as capacidades parentais de cada um. O Tyler não fala comigo, disse, referindo-se ao filho mais velho, de 14 anos. Ele ouviu algumas audiências da guarda em que todas as nossas mentiras vieram à tona. Me perguntou, na cara dura, se era verdade que eu tinha ajudado a te machucar, a você e seus filhos, e eu não pude negar. Ele tem ficado com o pai o máximo possível. Os mais novos, Sophia e Mason, estavam reagindo de formas diferentes. Sophia se tornará retraída e ansiosa, enquanto Mason estava agressivo na escola. Os três faziam terapia, tentando processar a descoberta de que o estilo de vida confortável deles tinha sido construído em cima de enganos e manipulações. A mamãe está doente, Michelle prosseguiu. Muito doente. O estresse de tudo que aconteceu, somado à perda do dinheiro que ela gastava com a gente, fez com que tivesse que tomar decisões difíceis sobre a saúde dela. A diabetes piorou, apareceram problemas cardíacos. Ela precisava de mais cuidados do que eu podia dar, então está no asilo agora. Alguns parentes ajudaram nos custos iniciais, mas sou a única que visita regularmente. Senti uma mistura complexa de emoções ao ouvir sobre o declínio da mamãe. Apesar de tudo que ela havia feito, ainda era minha mãe, e a ideia dela doente sozinha me pesava. Mas também reconheci que sua crise de saúde era consequência direta das escolhas que fizera, gastar a aposentadoria e o fundo médico para sustentar o estilo de vida da Michelle, deixando-se vulnerável quando a verdade veio à tona. A tia Carol e o tio Jim ajudaram no começo, Michelle explicou. Mas deixaram claro que só ajudariam se não houvesse mais mentiras, manipulações ou joguinhos dentro da família. Mamãe concordou, mas acho que ela simplesmente não tem mais forças para lutar. A voz de Michelle falhou quando continuou. Eu perdi o emprego na boutique mês passado.
O dono disse que as vendas estavam fracas, mas acho que ouviu falar do divórcio e dos problemas financeiros. Em cidade pequena, todo mundo comenta. Estou trabalhando meio período no supermercado agora, mas não é suficiente para pagar aluguel, comida e tudo que as crianças precisam. Ela fez uma pausa, tentando recompor-se. Pedi ajuda em programas sociais, mas meu crédito está destruído por causa das dívidas que acumulamos. A execução da hipoteca ficou no meu histórico. O processo de fraude de desemprego do Brad citava meu nome, e não consigo ser aprovada para nada. Moro num apartamento de 2 quartos com 3 filhos e sinto que estou falhando com eles todos os dias. Eu ouvi listar as consequências, e embora parte de mim sentisse uma certa satisfação por ver a justiça sendo feita, outra parte só sentia tristeza. Essa não era a irmã com quem cresci, com quem dividi quarto e inventei jogos de faz de conta na infância. Em algum ponto do caminho, ela se tornará alguém irreconhecível. E agora estava enfrentando a realidade de quem havia escolhido ser. A parte mais difícil, disse ela, é perceber que eu não tenho amigos de verdade. Todo mundo que eu achava que era próximo estava, na verdade, ligado ao estilo de vida que eu e Brad levávamos. Quando o dinheiro acabou e a verdade apareceu, todos sumiram. Nunca me senti tão sozinha, e sei que mereço. Ela contou sobre as noites em claro, repassando anos de escolhas e percebendo quantas pessoas havia ferido. Começara a escrever num diário, cartas que nunca mandaria, tentando entender como tinha se tornado capaz de tanta crueldade. Eu fico pensando na Emma e no Jake naquele Natal, continuou. O jeito que eles olharam quando mamãe disse que o Papai Noel não gostava de crianças ingratas. O Jake grudado em você como se quisesse desaparecer. E eu sentada ali, achando que meus filhos mereciam mais. Mas que tipo de pessoa acha que qualquer criança merece ser humilhada daquele jeito? Como parte do processo judicial, Michelle fazia terapia individual, o que a ajudara a entender o papel dela na disfunção familiar. O divórcio e a disputa pela guarda levaram 8 meses para serem finalizados, e só foram concluídos após ambos cumprirem os cursos exigidos. Ela começava a reconhecer padrões de manipulação e sentimento de superioridade que vinham desde a infância, alimentados pelo favoritismo da mamãe. A doutora Martinez, minha terapeuta, diz que eu aprendi a me ver como alguém que merecia mais do que os outros, porque era assim que mamãe me tratava. Diz que eu nunca desenvolvi empatia porque sempre me disseram que eu era especial, a que merecia o melhor. Não é desculpa pro que eu fiz, mas me ajuda a entender como cheguei até aqui. A terapia também a estava ajudando a perceber o impacto do comportamento dela nos próprios filhos. A raiva e o afastamento de Tyler, a ansiedade de Sofia e a agressividade de Mason eram respostas à descoberta de que o mundo seguro deles tinha sido construído sobre mentiras e manipulação. Eles estavam com dificuldade de confiar na mãe e questionavam tudo o que haviam aprendido sobre família, bondade e amor. O Tyler me perguntou se nós éramos pessoas ruins, disse Michelle, quase num sussurro. Meu filho de 14 anos me perguntou se a família dele era vilã na história de outra pessoa. Como você responde a isso quando percebe que talvez a resposta seja assim? Sinto muito, disse ela, chorando. Eu sei que não muda nada, mas sinto muito por como tratamos a Emma e o Jake. Sinto muito por ter me aproveitado de você. Sinto muito por ter sido o tipo de pessoa que achava que merecia mais do que todo mundo. Eu ouvi o pedido de desculpas dela e, embora tivesse apreciado sua honestidade, também sabia que era tarde demais. Os danos causados aos meus filhos não poderiam ser desfeitos. Os anos de manipulação e mentiras não poderiam ser apagados. A confiança quebrada não poderia ser reconstruída. Eu aceito suas desculpas, Michelle, respondi. Mas aceitar um pedido de desculpas não significa que eu tenha que me colocar de novo em uma posição de ser machucada. O bem-estar dos meus filhos vem em primeiro lugar agora. Ela entendeu. Ou pelo menos disse que entendia. 1 ano depois, mamãe faleceu por complicações relacionadas ao agravamento da saúde e à falta de acesso a cuidados médicos adequados. A família se reuniu para o funeral, e eu fui com David e as crianças. Parecia importante me despedir, mesmo depois de tudo que tinha acontecido. Durante a cerimônia, houve conversas entre parentes que finalmente estavam entendendo a dimensão das manipulações da mamãe. Décadas de conflitos familiares começaram a fazer sentido quando todos perceberam que haviam sido colocados uns contra os outros por alguém em quem confiavam. Michelle se aproximou de mim após o serviço.
Parecia mais velha, desgastada por um ano inteiro de consequências que nunca tinha enfrentado antes. Os filhos ficaram grudados a ela, e percebi que estavam mais quietos, menos mimados do que no Natal anterior. Obrigada por ter vindo, disse ela baixinho. Ela ainda era minha mãe, respondi. Eu sei que provavelmente não importa mais agora, mas tenho pensado muito sobre que tipo de pessoa eu fui, que tipo de mãe eu fui, o que eu estava ensinando aos meus filhos. Ela lançou um olhar para Tyler, Sophia e Mason. Eles estão em terapia agora. Todos nós estamos. Estamos tentando aprender a ser pessoas melhores. Eu esperava que fosse verdade, mais por eles do que por ela. 2 anos se passaram desde aquele Natal, e minha vida está completamente diferente agora. Emma e Jake estão prosperando. São crianças confiantes, bondosas, que entendem que o valor delas não depende da aprovação dos outros. Eles têm um pequeno círculo de família escolhida, os parentes de David e amigos próximos que os tratam com amor e respeito genuínos. Eu aprendi que você não deve nada do seu tempo, energia ou perdão a pessoas tóxicas só porque compartilha DNA com elas. Aprendi que proteger seus filhos de pessoas nocivas é mais importante do que manter relações que destroem todos os envolvidos. E, mais importante, aprendi que, às vezes, o ato mais amoroso que você pode ter é simplesmente ir embora. A renda do aluguel da antiga casa da Michelle cresceu e se transformou em um pequeno negócio imobiliário. Já comprei mais 3 propriedades, e a renda extra nos deu uma segurança financeira que eu nunca tive antes. Emma quer ser veterinária, e Jake sonha em ser professor. Eles terão os recursos para seguir seus sonhos sem o peso das dívidas estudantis que me prenderam por tantos anos.